Este episódio é baseado no caderno de estudos elaborado pelo professor doutor Marcelo Lessa, idealizador e mentor do projeto Enaquiturdo. Hoje, mergulharemos no caderno 12, cujo tema é Direito Administrativo, Discricionariedade e Abuso de Poder. E a nossa missão hoje, para quem acompanha o programa, é pegar essa base teórica que é bem densa e transformar tudo em conhecimento assim cristalino, tático e fácil de memorizar. Com certeza. É aquele conteúdo ideal para candidatos de alto nível jurídico. E para me ajudar a destrinchar essa arquitetura elaborada pelo professor Lessa, eu tenho aqui a nossa voz analítica de sempre. A ideia é a gente bater um papo colaborativo, conectando os pontos desse material incrível. É um privilégio estar aqui mais uma vez e o que torna esse material tão formidável é justamente essa estrutura. A gente vai construir essa compreensão lado a lado, sempre reforçando as ideias do Caderno 12 para que a nossa audiência saia daqui com uma base inabalável. Perfeito. Então, para lançar a provocação e dar o nosso gancho de hoje, eu pergunto: onde termina a liberdade do administrador público e onde começa o abuso? E mais importante, né? Como as bancas, e aqui eu olho especialmente para a FGV, como elas tentam confundir quem está fazendo a prova com isso? Essa é a pergunta de ouro. E para responder, a gente precisa começar isolando o conceito central, que é a discricionariedade administrativa. O material do professor Lessa faz uma observação cirúrgica logo de cara. Ele diz que discricionariedade não é de forma alguma arbitrariedade. Isso. Porque, no senso comum, rola muito aquela ideia de que se o ato é discricionário, o governante faz o que der na telha. E não é bem assim. Trata-se de um juízo de conveniência e oportunidade. É o famoso mérito administrativo. Exato. A lei dá uma margem de liberdade, mas o detalhe técnico que define o jogo é que essa margem só existe para dois elementos do ato administrativo, que são o motivo e o objeto. Quer dizer, os outros três, que são a competência, a finalidade e a forma, esses são sempre vinculados. Sempre vinculados, a lei já amarrou. Isso. E o caderno traz uma analogia muito boa que a gente pode pensar como um orçamento doméstico restrito, sabe? Uhum. As regras básicas são fixas. Você tem que pagar a conta de luz, a conta de água. Isso é o lado vinculado. Mas, se sobra um dinheirinho, você tem uma certa margem de liberdade para escolher qual é a melhor forma de usar essa sobra de maneira oportuna. Isso é a discricionariedade, avaliar o motivo e escolher o objeto. E mesmo nessa sobra, olha só, os limites continuam lá. O direito administrativo impõe barreiras bem rígidas, que são a razoabilidade, a proporcionalidade e a própria lei. E aqui entra um ponto de atrito gigante nas provas, que é o papel do poder judiciário. Nossa, sim, as bancas adoram isso. Adoram. O judiciário jamais, em hipótese alguma, pode substituir o gestor no mérito administrativo. O juiz não pode olhar para a decisão e dizer: eu acho que construir um hospital seria mais conveniente que uma escola. Ele só pode anular o ato se houver ilegalidade. E aí a gente entra na teoria dos motivos determinantes, né? Exatamente. A teoria dos motivos determinantes amarra a validade do ato à veracidade da justificativa que o gestor deu. Se o motivo no papel for falso, o ato cai. O ato cai. Perfeito. Ele fica refém daquela verdade declarada. Mas, avançando na nossa pauta, a gente precisa conectar essa limitação com uma das ferramentas mais pesadas do Estado, que é o poder de polícia, lá do artigo 78 do Código Tributário Nacional, o CTN. Isso, o artigo 78. Em linhas gerais, é o poder de restringir, frear direitos individuais, sempre em prol da coletividade. E o material do professor Lessa detalha isso de uma forma muito didática, usando uma sigla essencial para a memorização. A famosa sigla DAC. DAC. D-A-C. Vamos destrinchar isso para quem nos ouve. O D é de discricionariedade, é a liberdade de escolher o momento ou o meio de atuar. Mas as próximas letras é que mostram o peso do Estado. Pode falar do A? O A é a autoexecutoriedade. É a capacidade de agir sem pedir permissão prévia a um juiz.
Imagina a vigilância sanitária entrando em um mercado e achando carne estragada. Eles não vão ao fórum pedir um mandado, eles apreendem a mercadoria na hora. É o risco iminente, né? E aí entra o C de coercibilidade. O Estado não só executa, mas impõe isso usando a força e a imperatividade se for necessário. O dono do mercado não tem que concordar, a medida simplesmente acontece. Exato. E essa engrenagem funciona em um ritmo que o caderno chama de ciclo de polícia. Que são 4 fases bem definidas. Sim, 4 fases. A gente tem a ordem, que é a lei restritiva, dizendo que não pode. Depois vem o consentimento, que é o alvará ou a licença. Em seguida, a fiscalização, para ver se as regras estão sendo cumpridas. E, por fim, a sanção, que é a punição, a multa, quando alguém pisa na bola. E falando em sanção, isso nos leva para uma das áreas mais fascinantes e cobradas em provas, que é a delegabilidade do poder de polícia, o famigerado tema 532 do STF. Esse tema é campeão de pegadinhas. Total. A grande dúvida é, o Estado pode delegar o poder de polícia? E a resposta do STF é que sim, é constitucional delegar. E olha o detalhe, inclusive a fase de sanção, a multa. Mas isso não é para qualquer um. O Supremo disse que pode delegar para entidades da administração indireta, especificamente empresas públicas e sociedades de economia mista. Mas tem requisitos cumulativos bem pesados aí, né? Tem. Essas estatais precisam ter capital majoritariamente público, prestar serviço público em caráter exclusivo e atuar em regime não concorrencial. Essa parte do não concorrencial é genial, porque impede que uma estatal puna seus próprios concorrentes no mercado. Mas aí fica a dúvida para quem estuda e para a iniciativa privada, para os particulares puramente privados. Ah, aí a regra é outra. Pois é. Para a iniciativa privada, a delegação é apenas para atos materiais e preparatórios, tipo instalar os radares fotográficos, tirar a foto da placa. Jamais, em tempo algum, eles recebem o poder de sanção. O poder de império não vai para o particular. Perfeita colocação. E quando essas regras e limites são quebrados, a gente entra no terreno do abuso de poder. O material explica que o abuso de poder é o gênero. Ele é a categoria maior que vicia o ato administrativo e ele se divide em 2 espécies que são simplesmente fatais nas provas. Vamos falar do excesso de poder primeiro. Vamos. O excesso de poder é basicamente um vício de competência. Isso. Imagina um guarda de trânsito tentando desapropriar uma casa porque ela atrapalha a visão do semáforo. Ele atua completamente fora dos limites legais do cargo dele. Faltou jurisdição, o ato é nulo. Mas a segunda espécie é mais sutil, que é o desvio de poder, ou desvio de finalidade. Nesse caso, é um vício de finalidade. O agente até tem a competência para assinar aquele papel. A autoridade é a certa. Mas o objetivo final daquela ação é ilegal ou atende a um capricho pessoal. O clássico caso da remoção de um servidor. O chefe tem o poder de remover servidores por necessidade do serviço, mas ele usa isso para transferir um inimigo pessoal para um lugar super isolado, só para punir o cara, disfarçando isso de interesse público. É o teatro administrativo. E um adendo que o material não deixa passar, a omissão também é abuso. Se a autoridade tem o dever de agir diante de um risco e fica inerte e cruza os braços, esse silêncio também configura abuso de poder. Muito bem pontuado. Agora, tendo construído toda essa base, a gente chega no momento de consolidar isso na mente de quem nos ouve. É hora do nosso quadro de fichamento estratégico. Excelente. O professor Lessa organizou essas pílulas de conhecimento de uma forma brilhante, essencial para memorização e retenção. Eu peço que a nossa audiência mentalize cada um desses pontos agora de forma bem rítmica. Vamos lá? Vamos. Primeiro ponto, discricionariedade. É a liberdade restrita aos elementos motivo e objeto. Envolve juízo de conveniência e oportunidade. Seus limitadores absolutos são a lei, a razoabilidade e a proporcionalidade. Segundo, poder de polícia. Baseado no artigo 78 do CTN. É atividade que limita direitos individuais, sempre em prol do interesse público. Terceiro, atributos, a sigla DAC. Discricionariedade, autoexecutoriedade, que é agir sem juiz, e coercibilidade,
o uso da força e imperatividade. Encadeia ordem, que é a lei restritiva, depois o consentimento, que é o alvará, passa pela fiscalização e termina na sanção, a multa. Quinto ponto. Tema 532 do STF sobre delegação. É permitido delegar poder de polícia, incluindo a sanção, a empresas públicas e sociedades de economia mista de capital majoritariamente público e regime não concorrencial. Para particulares, apenas atos materiais como radares. Sexto, abuso de poder, o gênero, se divide em dois. O excesso de poder, que é vício de competência, o agente atua fora dos limites, e o desvio de finalidade, que é vício de finalidade, o fim é diverso do interesse público ou da lei. Sétimo ponto. Sanção de polícia. Exige sempre contraditório e ampla defesa. A multa não tem autoexecutoriedade. Não se pode cobrar dinheiro à força sem o judiciário. Ela tem apenas exigibilidade. E o oitavo e último ponto do fichamento: licença versus autorização. A licença é ato vinculado, gera direito subjetivo. Já a autorização é ato discricionário, portanto, precário. Incrível! Com esse fichamento mentalizado, a gente está pronto para enfrentar a mentalidade das bancas. E é aqui que a gente entra na nossa síntese final, dissecando as pegadinhas da FGV. Queria que você assumisse esse papel de estrategista agora e mostrasse o que a banca FGV costuma armar nas provas usando os conceitos do Caderno 12. Com o maior prazer. A FGV é mestre em criar cenários que parecem lógicos, mas escondem armadilhas. Vamos para a pegadinha número 1, a pegadinha da multa. Essa pega muita gente. Pega demais. A banca relata uma interdição grave e diz que junto com o fechamento do local foi aplicada uma multa. Aí ela tenta te convencer que a cobrança financeira dessa multa tem autoexecutoriedade. Falso. Exatamente, falso. A multa tem exigibilidade. Isso mesmo. Para executar, para cobrar esse dinheiro à força, penhorar uma conta, o Estado precisa ir ao judiciário fazer uma execução fiscal. O Estado não confisca dinheiro sem o juiz. Pegadinha número 2, excesso versus desvio. Aqui a banca cria um roteiro de novela. Eles dizem que o gestor usou as atribuições legais do cargo dele para perseguir politicamente o inimigo. Aí nas alternativas eles colocam excesso de poder brilhando. E muita gente marca. Marca, mas está errado. Se ele usou as atribuições legais, ele tinha competência. O vício não é na competência, o vício é no objetivo. Então isso é desvio de finalidade, não excesso. Perfeito. E tem a pegadinha número 3, que envolve judiciário e o mérito. A FGV vai narrar um caso onde um analista ambiental diz que uma área é de risco grave, usando sua discricionariedade técnica. Aí a questão diz que um perito do juiz pode substituir essa decisão e dizer que a área é segura. Totalmente falso. O judiciário jamais pode substituir o mérito administrativo. O juiz só pode frear ilegalidades ou desproporcionalidades, mas não pode sentar na cadeira do analista e refazer a avaliação técnica ambiental. E para fechar os cenários da FGV, a pegadinha 4, sanção delegada. A prova vai afirmar que uma concessionária privada, que administra uma rodovia, emite e assina a multa de trânsito. Outra armadilha clássica. Falso. O tema 532 do STF proíbe expressamente a delegação da fase de sanção a particulares que não integram a administração indireta. A concessionária só tira a foto, quem multa é a autoridade pública. Sensacional esse mapeamento. Para a gente dar aquela revisada final, vamos fazer um ping-pong rápido com as palavras-chave do episódio de hoje? Vamos nessa, manda ver. Mérito administrativo. Juízo restrito de conveniência e oportunidade no motivo e objeto. Atributos das. Discricionariedade, autoexecutoriedade e coercibilidade. Delegação, tema 53. Pode sancionar se for estatal de capital majoritariamente público e não concorrencial. E vícios de competência e finalidade. Excesso de poder é falha na competência. Desvio de finalidade é o teatro do interesse oculto. Fantástico. E para fechar esse nosso mergulho profundo, tem uma reflexão no fim do Caderno 12 que é muito inspiradora. O material conclui de forma magistral.
O professor Lessa nos lembra que dominar temas como discricionariedade e abuso de poder vai muito além de gabaritar a prova da FGV. É sobre entender a estrutura do nosso Estado e garantir segurança jurídica. Sem dúvida. Para quem vai assumir um cargo público, compreender os limites da autotutela, saber que o abuso é vedado, isso tudo blinda o futuro profissional de cometer nulidades terríveis. A verdadeira força institucional está em entender até onde o poder pode ir e não dar um passo além disso. E o caderno encerra com aquele versículo fortíssimo. Isso. Tudo o que fizerem, façam de todo o coração. Exatamente, porque estudar e aplicar o direito de forma correta e ética é uma dedicação de coração ao serviço público e à sociedade. É uma visão incrível que muda o jeito que a gente encara os estudos, com certeza. E agora eu queria jogar a bola para nossa audiência. Pessoal que acompanha nossos mergulhos profundos, qual o próximo tema de direito administrativo que vocês gostariam de ver dissecado aqui com a gente? Deixem nos comentários para a gente saber. Podcast produzido a partir do conteúdo do projeto ENAC Turbo, sob autoria e orientação do professor Dr. Marcelo Lessa. Se esse conteúdo te ajudou, não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações. Assim o YouTube te avisa imediatamente assim que o próximo resumo for liberado. Até a próxima!